Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Noite de bênção, noite de vitória para a sua vida, para a nossa vida. Nessa noite eu quero orar por você e eu quero te falar algo da parte de Deus. Escute com atenção. Ninguém, nada, na verdade, nada, nem ninguém pode derrubar uma pessoa que Deus é o seu alicerce. Se Deus for o seu alicerce, nada, quando eu digo nada, eu me refiro a lutas, problemas, sabe, fases ruins, fases difíceis, tribulações. Se Deus for o teu alicerce, nada nem ninguém poderá te derrubar. Quantas vezes nós passamos, iremos passar por lutas, por provas, por perseguições, por momentos difíceis, como eu disse, algumas vezes problemas de enfermidade, doença, uma porta que se fechou, sabe, problema financeiro, enfim. Mas eu quero dizer para você, se Deus for o seu alicerce, ninguém pode te derrubar. Nenhum problema que você passar pode te derrubar. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, então Jesus Cristo está afirmando que essa palavra aqui não é do homem, essa palavra aqui é dele. Ele diz aqui, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, será comparado a um homem prudente. Uma pessoa prudente é uma pessoa sábia, é uma pessoa que ela não espera o problema acontecer para ela tomar uma atitude. O que é uma pessoa prudente? Digamos que você está vendo na mesa da sua casa tem um copo, o copo está com suco e o copo está perto, assim, próximo, sabe, do beiral da mesa, quase caindo. A pessoa que é prudente, ela vai fazer o quê? Deixa eu pegar esse copo d'água aqui para ele não cair. Isso é uma pessoa prudente. Ela toma uma atitude antes do problema acontecer. Você entende? Uma pessoa prudente, ela está vendo que a criança ela está indo para um lugar que ela pode cair, ela pode se acidentar. A pessoa vai lá e carrega a criança e tira daquele lugar. Uma pessoa prudente é aquela pessoa que ela não espera passar pela luta para fazer algo. Ela já tem a visão. Isso pode acontecer, então eu vou fazer isso. Uma pessoa prudente, aquela pessoa que olha para o teto e vê lá um furo, um buraco. Ela não diz, não está chovendo, não está nem chovendo, não vou me preocupar. Ela não se preocupa. Aí quando chove, molha. Uma pessoa prudente, ela não vai esperar molhar para resolver. Então uma pessoa prudente, ela sempre se adianta. Ela sempre está à frente. É como eu sempre digo, eu não preciso e não quero ficar doente para orar pela minha saúde. Por sempre, você que já está sempre aqui, você sabe que sempre eu estou orando aqui, pedindo a Deus saúde e muitos anos de vida. Eu não posso esperar ficar doente para orar. Claro que em qualquer momento o ser humano fica doente, mas eu acredito que quando eu oro, quando eu busco a Deus, as setas espirituais, porque existem doenças que são normais, não é verdade? Você toma um resfriado, pega um resfriado, você vai para um tempo frio, pega um resfriado, normal. Só que existem doenças que são setas do inimigo. É o próprio inimigo que seta. Então eu estou falando sobre isso. Quando eu peço a Deus saúde, quando eu peço a Deus proteção, é para que justamente as setas do inimigo, do adversário, não nos alcancem. Então nós não podemos esperar ficar doentes para orar pela nossa saúde. Então uma pessoa prudente é assim, ela não espera o problema para tomar uma atitude. Então diz aqui, um homem prudente que edificou, ou seja, levantou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Veja, olha o que diz aqui a Bíblia. Caiu a chuva. Cada evento desse aqui representa um problema. A casa em si representa a nossa vida. Eu disse o que aqui no começo. Toda pessoa que Deus é o seu alicerce, ninguém vai derrubar. Ninguém derruba. Nem pessoas, nem lutas, nem provas podem derrubar uma pessoa que Deus é o seu alicerce. Então diz aqui, caíram as chuvas. Isso é um problema, representa um problema. Transbordaram os rios, representa outro problema. Sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa, outro problema. Mas a Bíblia diz aqui que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E a rocha representa Jesus Cristo. Quando você busca a Deus, quando você tem rotina espiritual, quando você ora, quando você está debaixo de oração, de comunhão com Deus, os problemas vão vir sempre, você estando orando ou não. A diferença é que se você estiver com Deus, o problema não vai te derrubar. Porque às vezes tem pessoas que acham o seguinte, eu estou buscando a Deus, eu não vou passar problema. Vai sim, claro que vai. O problema, a luta, a prova, a tribulação, o levante, vem tanto para quem não busca a Deus, quanto para quem busca a Deus. A diferença é, quem está ali buscando a Deus tem estrutura espiritual, está edificado na rocha. E aí o problema não vai derrubar aquela pessoa. Quantas vezes nós vemos alguém passar um problema e depois daquele problema a pessoa nunca mais é a mesma? Depois daquele problema a pessoa não se levanta nunca mais. Por quê? Porque ela não tinha estrutura. Ela não tinha estrutura, ela não tinha força para passar por aquilo. Então aquele problema destruiu aquela vida. Mas quando uma pessoa tem estrutura espiritual, ela está em Deus e Deus está com ela, ela pode passar o que for, não vai derrubar, porque ela está alicerçada em Deus. Aleluia. Agora diz aqui a Bíblia também, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. O que é um homem insensato? É uma pessoa que você fala 10 vezes com ela, ela não ouve. Ela espera o problema acontecer para depois tomar uma atitude. Isso é uma pessoa insensata. Ela não ouve ninguém e ela espera o problema acontecer para depois tomar uma atitude e ela reclama do problema quando acontece. Quando antes de acontecer, ela não tomou nenhuma atitude, ela espera o problema chegar. Então isso é uma pessoa insensata. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Já viu uma pessoa que edifica a casa sobre a areia, sem um alicerce, sem uma estrutura? O que acontece? Cai. Assim é a vida da pessoa que ela não tem um alicerce espiritual, ela não está buscando a Deus. Quando ela passa um problema que é maior do que ela não suporta. Ela acaba caindo, ela acaba desmoronando. Então diz aqui a Bíblia, um homem insensato que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que o mesmo problema que um passou, o outro passou. O mesmo problema que o homem que a Bíblia chama de prudente passou, o homem que a Bíblia chama de insensato também passou. A diferença foi que um não se abalou porque estava edificado na rocha e o outro, a casa desmoronou porque não tinha alicerce, porque não tinha força. Sabe, uma casa construída na areia não tem força, não suporta. A sua vida, ela tem que estar edificada na rocha, na presença de Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você fortalecer a sua rotina espiritual, Deus será o seu alicerce. Quanto mais você orar, você buscar, mais força você terá. Como a própria palavra de Deus diz, o próprio Deus diz, tornai-vos para mim
e eu me tornarei para vós outros. Olhe bem, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Então assim, aqui é você, aqui é Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. É assim que acontece. Então que a cada dia você possa estar com a sua vida em Deus, com a sua vida na presença de Deus, orando, buscando, porque olha, o que tem, infelizmente, o que tem de pessoas que o inimigo levantou, ainda pode levantar para querer ver o seu mal, para querer te derrubar, te prejudicar. Fora isso, tem as lutas que o próprio inimigo levanta, as amarras, as tribulações. Mas se a sua vida estiver edificada na rocha, o inimigo não consegue te derrubar. Você vai passar pela luta, mas te garanto que derrubar não te derruba. Inclusive, eu quero que você escreva aí abaixo. Isso é legalidade espiritual. Escreva assim: a minha vida está edificada na rocha. Rocha representa o Senhor Jesus Cristo. Amém? A minha vida está edificada sobre a rocha. Escreva aí, por favor. Enquanto você está escrevendo, eu quero dar as boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que o nosso Senhor Jesus te livre de todos os males. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo isso aqui todos os dias, que aqui não é sobre religião, que não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra. E se você está aqui é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. Eu vou orar por você agora e se você diz assim, bispo, ore agora e continue orando porque eu estou precisando muito de oração. Muitas lutas, muitos levantes contra a minha vida. Então olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre eu vou estar apresentando sua vida para Deus. Amém? Eu quero agora orar pela tua vida e pedir que Deus venha ser o teu alicerce, que a sua vida venha estar edificada sobre a rocha. Vamos orar? Vou colocar o fundo de oração. Aleluia. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, nessa noite abençoada, eu quero, Pai, pedir a Ti a Tua bênção para a vida da Tua filha, do Teu filho. Que a vida, meu Pai, espiritual, a vida sentimental, financeira, física, familiar, venha ser edificada sobre a rocha. Que as lutas, as provas, as tribulações, ou quem quer que seja, não venha ser capaz de nos derrubar, Pai, de nos fazer cair ou tropeçar, porque a nossa vida está edificada sobre a rocha. Ergue uma das suas mãos e declare: a minha vida está edificada sobre a rocha. Eu estou com Deus e Deus está comigo. Aleluia. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus, glória a Deus. A sua vida, a minha vida, a nossa vida está edificada sobre a rocha.
Amém, ovelha querida? Antes de você sair, eu te peço, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder pelo WhatsApp. Deixe Deus te usar, que cada compartilhamento venha ser uma bênção que você está enviando e uma bênção que voltará em dobro para a sua vida. Tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos, orando 7 minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.